São saborosos, crocantes e estaladiços. Podíamos estar a falar de batatas fritas ou bolachas, mas não, estamos mesmo a falar de insetos. Consumir estes animais pode parecer estranho, mas é uma prática comum em muitas partes do mundo. Neste momento, há cerca de 2.000 milhões de pessoas a consumirem diariamente. Em Portugal já há vários projetos de investigação que procuram desenvolver novos ingredientes mais purificados a partir do inseto, que contenha proteína purificada, lípidos, a quitosana e que sejam ingredientes de maior aceitabilidade pelo consumidor, mas também de maior valor económico. No entanto, há cada vez mais empresas portuguesas a fazer criação e transformação de insetos para a alimentação humana e animal e até mesmo exportação. Em contrapartida, Portugal quer ser líder mundial na produção desta espécie, onde Santarém está posicionada para ser o centro gravitacional de uma bioeconomia que dá resposta à escassez de proteína para alimentação animal e humana, ao utilizar insetos como ferramentas de transformação de resíduos, vai promover também a economia circular. Para isso, está previsto o investimento na região até o final de 2025, que contará com produtos derivados de mosca soldado negro destinados à alimentação animal. Ainda assim, serão feitos outros investimentos, como a criação de uma unidade de transformação de quintina em Quitosano e um centro logístico. Por outro lado, o país já conta com diversas empresas que produzem milhares de toneladas de produtos derivados de inseto por ano, numa média de um caminhão de fertilizante produzido por dia, um de proteína a cada 3 dias e um caminhão de óleo de inseto por mês. De acordo com o Jornal de Notícias, o Ministério da Agricultura e da Alimentação, nos últimos 2 anos foram concedidos 4 licenciamentos, 3 para a produção de grilos e larvas da farinha destinados à alimentação animal e 1 para a criação e transformação de larvas para a alimentação humana. Contudo, ainda existem algumas barreiras culturais a ultrapassar. A estratégia passa sobretudo pela incorporação de insetos em alimentos na forma processada. Segundo o Jornal de Negócios, a Ordem dos Nutricionistas vinca que os insetos são consumidos em todo o mundo por mais de 2.000 milhões de pessoas, sendo este tipo de alimentação mais comum na Ásia. No caso de Portugal, já é possível identificar o consumidor destes produtos, tem entre 40 a 50 anos, algum poder de compra e preocupa-se com o impacto ambiental. Para além destas barreiras, outras já foram quebradas, como é o caso do consumo, a produção e a comercialização de insetos, como gafanhotos, larvas, grilos, besouros, que foram aprovados pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que inclui Portugal no período transitório para a venda e consumo de 7 espécies destes animais. Hoje em dia já se pode cruzar com estes insetos em embalagens nos supermercados, como é o caso das bairras proteicas produzidas pela Portugal Bakes e disponíveis em 4 combinações de sabores, sendo um dos produtos mais vendidos no continente. Já a cadeia Auchan comercializa 11 diferentes produtos da mesma marca, como por exemplo massa espiral e snacks. Vinca ainda o Jornal Público que já existe um Dia Mundial do Inseto Comestível no calendário que se celebra a dia 23 de outubro, não apenas o consumo de insetos, mas também a visão de um futuro alimentar mais sustentável e nutritivo. Saiba que há cada vez mais produtos de consumo desta espécie de insetos e poderá encontrar mais embalagens nos supermercados ou até mesmo numa saída para almoçar ou jantar fora. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto pela Unifé TV, o canal da família, agora 23 horas com 4 minutos. Estamos ao vivo também pelas aplicações da Unifé, você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa que traz hoje como tema um assunto que até para mim era desconhecido até o dia de hoje. Eu tinha conhecimento de que pessoas comiam insetos, consumiam insetos, mas não de forma já legalizada, de forma em que houvesse já uma produtividade em relação a isso. Nós vamos
debater, vamos falar muito sobre esse assunto. Aqui nos estúdios conosco nós temos o Diogo Palha. Muito boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ninguém melhor para falar sobre o assunto, né? Você é representante da empresa Thunder Foods, que integra a agenda mobilizadora Insectra. Explica um pouquinho o que é isso. Então, a Thunder Foods é uma empresa de biotecnologia que nasceu em 2021, mas fruto de uma investigação que já vinha de antes. Tinha começado mais ou menos em 2011, quando o nosso fundador, que é o Daniel Murta, se cruzou com este tema dos insetos na alimentação durante o seu doutoramento e começou a investigar e a trabalhar mais nisso. E começou por ter uma empresa que se chama Entogreen, dedicada à produção de insetos, mas para a alimentação animal. E depois também este braço na alimentação humana que deu origem à Thunder Foods em 2021. A agenda mobilizadora Insectra é uma das agendas mobilizadoras do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, que desafiou as empresas e as universidades a juntarem-se em temas mobilizadores, daí o seu nome, agendas mobilizadoras. E uma delas foi esta agenda que se chama a Era dos Insetos, daí o seu nome, Insectra, que junta 42 entidades, 13 empresas e um conjunto também de universidades e entidades do sistema científico e também associações que vão trabalhar, ou começaram a trabalhar em 2023 até ao final de 2025 para transformar esta temática dos insetos numa realidade e num setor bioindustrial em Portugal. E é nisso que estamos empenhados e que estamos a trabalhar. Vamos falar muito sobre isso hoje e com certeza para muitos é uma novidade. Você que agora acompanha o programa através da Unifé TV, você pode compartilhar inclusive a aplicação da Unifé TV, você pode passar lá pelos stories do nosso Instagram, nós temos lá as questões relacionadas ao tema. Vamos colocar a primeira questão para os nossos telespectadores, para os internautas. O que acha de serem introduzidos insetos na alimentação portuguesa? Você concorda, não concorda ou é indiferente para você? Deixa lá rapidamente a sua opinião. Temos uma outra questão. Já experimentou algum prato que continha insetos? Deixa lá também a sua experiência, se sim ou não. Que fatores é que o podiam levar a consumir insetos? Benefícios para a saúde, sustentabilidade, preço de outros alimentos. Dá uma passada rapidinho lá nos stories do Instagram da Unifé TV, deixe o seu comentário, no final do programa nós vamos fazer uma sondagem, sua participação é muito especial. Eu já tenho também por vídeo chamada a Flávia Santos, ela é nutricionista e com certeza pode falar com propriedade, principalmente sobre os valores nutritivos de inserir insetos na alimentação. Muito boa noite, Flávia. Olá, muito boa noite e antes de mais muito obrigada pelo convite. Aqui do ponto de vista nutricional, os insetos, e como foi dito aqui muito bem na reportagem, têm um alto teor proteico. Para nós termos uma ideia, a carne tem entre 20% a 30% de proteína. Nos insetos nós podemos ir de 45% a 70% de teor proteico, portanto muito mais nesse sentido. Muito mesmo. Depois também temos aqui a nível de aminoácidos, muito rico em aminoácidos essenciais, que são importantíssimos para a construção e para a reparação de tecidos. Depois aqui do ponto de vista de gordura, temos baixo teor de gordura saturada, portanto digamos a gordura má, e um alto teor de gordura insaturada, ácidos gordos insaturados, o ômega 3, ômega 6, exatamente. Portanto, aqui também importante para a nossa saúde cardiovascular. Depois também é um alimento aqui rico em fibras e também em micronutrientes, vitaminas e minerais, rico em ferro, cálcio, vitamina B12. Portanto, acaba por ser aqui, sem dúvida, um alimento a ter em consideração. E bastante consideração, porque relativamente a outros alimentos, tem uns valores aí que realmente são surpreendentes, né, doutora Flávia? Daqui a pouquinho eu volto com a senhora, eu tenho algumas perguntas sobre o assunto, mas agora você que nos acompanha de qualquer lugar, participa. Nós temos um telefone também à sua inteira disposição, 210-3460-91. Você pode ligar agora, você pode comentar sobre o tema, você pode fazer uma pergunta para a doutora Flávia, nutricionista, para o representante aqui, o Diogo Palha, que também pode falar com propriedade sobre o assunto. Nós estamos abertos. O debate público hoje é para você aí de casa poder esclarecer suas dúvidas, suas curiosidades. Imagina você agora
fazendo uma consulta com uma nutricionista e ser inserido aí os insetos nos cardápios, porque há tantas procuras, né, Diogo? Hoje a estética é um mercado que cresce muito. As pessoas estão preocupadas com o corpo, querem cuidar da saúde, muitas dietas. E você acredita que a introdução, né, de insetos nessa fase de reeducação alimentar e até mesmo emagrecimento vai funcionar? Olha, eu queria dar até os parabéns pela peça inicial que explicava muito do que é esta realidade. Mas curiosamente acontecia nesta peça, como costuma acontecer quase sempre que abordamos este tema, um conjunto de imagens em que vemos insetos inteiros inseridos nos pratos. Víamos ali o hambúrguer com as larvas. Ainda ontem saiu uma notícia sobre o primeiro curso técnico superior, que talvez o primeiro curso mundial que vai começar em Santarém, no Instituto Politécnico de Santarém, e saiu uma notícia sobre isso. E a imagem que ilustrava a notícia era exatamente um conjunto de gafanhotos numa travessa, como se fossem marisco ou como se fossem outro prato. Era essa a imagem que ilustrava a notícia. Isso, sobretudo a nós ocidentais, causa-nos repulsa. Portanto, a primeira reação quando se fala deste tema é não me estou nada a ver. É nojo, exatamente, é mesmo. Que nojo, não vou querer comer isso. Ora, na realidade, não é assim que os insetos são incorporados na alimentação. Embora, como foi muito bem dito na peça, existe, sobretudo na cultura asiática e na cultura africana, muita gente que come insetos e que os come assim, ou seja, cozinha o inseto e alimenta-se do inseto, e até costuma ser um prato altamente gostoso, ou seja, é um petisco, vamos lá. E é assim que é comido. E pode ser comido assim, desidratado. Há quem coma alguns insetos dessa forma. Mas a forma como os insetos vão ser incorporados vai ser na forma da proteína, como estava a explicar a doutora Flávia. Portanto, o que é que faz uma empresa como a Thunder Foods? Nós produzimos insetos que depois processamos. Portanto, aquilo que nós vendemos é uma farinha proteica, que depois é incorporada numa receita, seja para fazer as bolachas, as crackers que ali apareciam, ou uma massa, ou a base de um prato. Não, é bom explicar, então, Diogo. Na verdade, a pessoa não vai estar a comer, como aparecia ali a imagem, que era um pão de hambúrguer e depois uma série de larvas, eu vou estar a comer um hambúrguer de larvas. Eu até posso estar a comer um prato que tem incorporação de inseto, mas eu nem me vou estar a perceber disso, porque ele vai estar em forma de farinha incorporada naquela dieta, seja de que forma for. Podemos estar a comer um esparguete proteico. Aquele esparguete tem uma incorporação de proteína. Isso hoje já existe. Se nós formos ao supermercado, encontramos muitos produtos que dizem rico em proteína. A maior parte deles são ricos em proteínas vegetais. A diferença do inseto é que é rico em proteína animal, que tem também um conjunto de vantagens, nomeadamente em termos de digestibilidade. Portanto, é mais digestível também em termos de sabor. E o que me parece que é fundamental que as pessoas lá em casa possam saber é que não só a forma de comer a proteína de inseto, ou os insetos, vai ser esta forma transformada, como todas as empresas que se dedicam a este setor, que se dedicam a sério a este setor, têm uma preocupação em 4 vetores fundamentais. Em que o primeiro é a segurança alimentar, porque as pessoas também, quando pensam no inseto, às vezes não têm só nojo, como também têm algum receio de estar a comer um produto inseguro. Ora, estes produtos que existem, sobretudo na Europa, na União Europeia, para a alimentação humana, são um conjunto de insetos que foram aprovados pela Agência Europeia de Segurança Alimentar, que depois em cada país tem as suas entidades. Em Portugal é a DGAV, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que controla como é que este inseto, portanto, tem que ser daquela espécie, depois tem que ser alimentado de uma determinada forma e tem que ser processado de uma determinada forma, para estarmos a falar de um produto completamente seguro. E esse é o primeiro S, o S da segurança. O segundo é o S da saúde, que o Gelson me perguntava. É importante, porque a doutora Flávia explicava que estes produtos podem ter um conjunto de benefícios para a saúde.
E claro que ali no debate punha-se a pergunta como mais insetos e menos carne. Parece que os insetos são contra a carne. Às vezes parece que estamos a falar destas questões e vivemos hoje em dia um mundo em que parece que temos que estar em dois lados da barricada. Sim. Eu trabalho numa empresa de proteína de inseto e não tenho intenção de deixar de comer carne. Mas a verdade é que nós sabemos que para nós que temos uma alimentação felizmente sem grandes limitações, comemos demasiada carne vermelha. Sim. E que faz bem à nossa saúde não comermos tanta, mas no entanto precisamos de proteína. Ora, a proteína de inseto pode entrar na nossa dieta não como algo radical, que é eu não como carne como proteína de inseto, mas como eu hoje não vou comer um bife de vaca que já comi ontem e vou comer aqui um prato, uma massa com uma salada, que a massa ela é proteica e tem isto. Portanto, o tema da saúde é também um S importante. Depois é o tema do sabor. A proteína de inseto, relativamente às outras proteínas vegetais, é mais saborosa, portanto não tem as proteínas, por exemplo, a proteína da ervilha ou outras, provocam dificuldades de digestão, têm um consumo difícil e, portanto, têm que ser muito bem misturadas para apagar aquele sabor. No caso do inseto, esse sabor é muito facilmente mitigado e há até quem goste do próprio sabor direto daquela proteína, mas quando vai nos pratos ou quando vai misturado no produto é facilmente até dá um bom sabor. E por último o S da sustentabilidade, que também é importante, embora seja ainda preciso fazer estudos e demonstrar que a proteína de inseto é mais sustentável que outros tipos de proteína. Lá está, não é mais sustentável porque se queira ser contra as proteínas tradicionais. No entanto, nós sabemos que para alimentar 9 mil milhões de seres humanos, que vamos ser em 2050, não é possível continuar apenas a ter proteína sustentável nas fontes tradicionais. Portanto, temos que ter fontes alternativas. E os insetos podem ser essa fonte. Ocupam muito menos espaço, gastam muito menos água, etc. Portanto, podem ter aqui também este lado, este último S, que também é muito importante, que é o S da sustentabilidade e que hoje é um dos temas que faz com que haja clientes a procurar já este tipo de produtos, sendo que, embora eles já existam nos supermercados, ainda é uma oferta muito reduzida, portanto, ainda estamos a falar de consumos bastante reduzidos. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o impacto ambiental, se existe, porque nós sabemos que a produção de carne há um impacto ambiental muito grande. Vamos falar sobre esse tema daqui a pouquinho, também aqui no debate. Mas agora vamos às ruas de Lisboa. Algumas pessoas foram entrevistadas sobre o tema e vamos saber o que elas comentam a respeito. Você, inclusive, pode ligar 210-346-091, pode correr lá nos stories do Instagram da Unifé TV, também deixar o seu comentário. Nós temos lá algumas questões para você, internauta, poder participar e no final nós vamos saber aqui, vamos fazer uma sondagem sobre o tema de hoje. Vamos então às entrevistas. Já ouviu falar sobre o consumo de insetos na alimentação portuguesa? Portuguesa não. Noutros países sim? Sim. E o que é que acha disso? Tal e qual como nós e os franceses comemos caracóis e o resto do pessoal acha que é horroroso, tudo depende dos hábitos. A minha noção sobre o consumo de insetos é mais a nível da Tailândia, no país. Cá em Portugal nunca ouvi falar sobre tal. Na portuguesa, em concreto, não muito. Acho que não é uma coisa que esteja implementada assim, em massa. E o que é que tem a dizer a esse respeito? Não tenho uma opinião muito formada, mas quanto à minha pessoa, jamais o faria. Porquê? Porque é só nojento. Não me parece bem. Não. Porquê? Não sei, acho que os insetos não me parece bem. A ideia só do inseto já de si me parece assim um bocadinho... Um bocado estranho, mas acredito, nunca experimentei, mas acredito que talvez seja bom. É um bocado estranho, como disse o meu namorado, mas acho que é cada vez mais recorrente, é cada vez mais usado e cada pessoa tem os seus gostos e ela sabe aquilo que pretende comer, não é verdade? É assim, eu não estou a par propriamente da informação nutricional, mas acho que é uma coisa que vai ter pouca abertura, no geral, porque acho que as pessoas associam muito mais a países asiáticos e ainda tem muito nojo mesmo, pronto, acho que no fundo é isso. Se alguém come é porque é bom, só é proteína, portanto, agora se gosto, se não gosto, só experimentando. Estaria disponível
alterar a sua alimentação dita tradicional para introduzir insetos na sua alimentação, se lhe dissessem que seria benéfico para a sua saúde, por exemplo? Nesse caso, sim. Acho que se é benéfico para a nossa saúde, poderá ser uma opção, sim. Não, só essa ideia é completa. Para mim está completamente fora de questão. Tem muita proteína, dizem, mas não, de todo. É assim, se for um alimento que seja interessante nutricionalmente e que eu gosto, não vejo por que não introduzi-lo. Eu vejo, pronto, eu sei que a visão geral das pessoas dos insetos é uma coisa assim muito estranha, mas eu, para mim, não olho propriamente para o consumo de insetos como uma coisa esquisita. Pronto, é um alimento, ou pode ser um alimento como outros quaisquer, não é? Só de pensar na ideia dos peixinhos, para já eu não como carne. Portanto, só de pensar na ideia de estar a comer um bicho, não, para mim não é concebível. Não sei, muito honestamente. Já vi insetos assim... Ao vivo mete confusão, portanto, metê-los à boca seria um bocadinho nojento, digamos, mas acho que é algo assim, acho que não experimentaria mesmo. Se eu soubesse que eram mais saudáveis, se calhar aí já... Porque a alimentação hoje em dia também não é muito... A alimentação que a gente faz hoje em dia, né? já não é tão saudável como era antigamente. Talvez se houvesse um feedback de alguém que tivesse ingerido que fosse positivo e talvez desmistificar um bocadinho a ideia que as pessoas têm de facto de serem insetos, não é? Talvez fosse também uma ajuda para eu fazer, porque lá está, é aquela coisa estranha, não é? Insetos, mas também, pronto, os animais, mais ou menos, não é bem igual, mas... Até porque nós agora vamos de férias, experimentamos outro tipo de confecções e acabamos até por gostar, por isso poderia ser algo a ponderar. Mas preocupa o facto de estarem a ser introduzidos insetos aqui na alimentação em Portugal? Não me preocupa, até porque segundo estudos dizem que é ótimo, tem imensos benefícios para a saúde, não me preocupa de todo. Como é que eu lhe ia dizer? Preocupa-me no sentido em que eu acho que os animais são para estar no habitat deles e não serem comidos por nós enquanto humanos. É essa a minha única preocupação. Agora, enquanto o resto das pessoas o fazem, está tudo bem. As produtoras, as empresas terão um grande trabalho pela frente aí, trabalho de marketing, né, para poder tirar essa visão de algumas pessoas. Me dê imagem, por favor, da doutora Flávia Santos, ela é nutricionista, está conosco hoje no debate. Nós temos, inclusive, uma telespectadora que tem uma pergunta para si, doutora, mas depois da minha, eu quero que a senhora fale sobre as principais barreiras e desafios, por exemplo, de introduzir aí insetos na alimentação dos portugueses. Como a gente viu muitas pessoas falando, quais seriam as principais barreiras e dificuldades no seu ponto de vista? Eu acho que é mesmo aqui a questão cultural, não é? Nós não estamos habituados a consumir na Europa, principalmente aqui em Portugal, não é? Insetos na nossa alimentação, mas como foi dito na reportagem, mais de 2 mil milhões de pessoas o consomem, portanto, isto a nível mundial, países no continente asiático, africano, a América do Sul, é relativamente comum. Mas acredito que aqui o fator psicológico, não é, mental, e também o facto das pessoas associarem muitas vezes os insetos à falta de higiene. E eu acredito que isto seja uma informação que nós temos que combater, e se a produção de insetos for controlada, não há nada a temer em relação a essa questão da falta de higiene. Mas realmente há que educar a população, há que falar destes assuntos e fazer perceber à população que é sim uma alternativa aqui ao consumo de carne. A população portuguesa consome muita carne, muito pescado, portanto somos a população na Europa que mais consome pescado, e estamos acima da média no consumo de carne, portanto nós temos mesmo que reduzir o nosso consumo destas proteínas, se bem que também quero aqui fazer este disclaimer que a carne, nós referimos muitas vezes à carne como proteína, mas a carne não é só proteína, como eu referi anteriormente, apenas 20 a 30% do alimento é proteína, portanto nós não podemos só pensar na carne como proteína, e temos realmente que ver aqui estas alternativas, mas acredito que a barreira cultural seja uma grande barreira, mas há poucos anos ninguém falava aqui em Portugal em comer peixe cru, e hoje em dia, não é? Nós temos aqui sushi na nossa alimentação e muitos portugueses o consomem, portanto acho que pode ser uma tendência. Vamos então à Ana Laura, que está conosco, ela é do Porto. Ana, nos ouve? Boa noite. Eu estou sim, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao debate público. Qual é a pergunta que você tem para a doutora, por favor?
Doutora Flávia, muito informasse. Portanto, os gafanhotos e os grilos são uma proteína boa e, aliás, uma gordura boa e também proteína. Daqui fala a Laura Correia, do Porto. Sim, dona Ana Laura, que acho que cortou o início da pergunta, se puder repetir novamente, por favor. Eu acho que compreendi. Vamos lá, então. Eu queria perguntar aqui os gafanhotos e grilos, portanto, são ricos em gordura boa e proteína, correto? Sim, portanto, exatamente. Sim, mas nós aqui, portanto, assim, no nosso meio, onde uma pessoa que queira mudar a alimentação, onde é que deverá encontrar este género de alimentação completamente diferente e que à partida faz confusão, mas eu sigo a doutora Flávia e estou entusiasmada neste debate, é diferente. Muito obrigada. E aí, doutora, onde é que ela pode encontrar, hein? Já tem disponível? Responde aí a pergunta. Então, eu acho que melhor do que eu para responder está aí o Dr. Diogo, que deve estar muito mais dentro nesse sentido dos produtos. Mas nós já temos, inclusive, que vocês até mostraram aqui na reportagem, barritas de cereais, já temos farinha de insetos aqui, de larvas, de grilo, que podem ser consumidas e podem ser integradas aqui na alimentação. E eu acredito que seja até mais fácil do ponto de vista da aceitação nós integrarmos estas opções aqui mais escondidas. Portanto, aqui na questão da farinha, para fazermos uns hambúrgueres, umas almôndegas, aqui uns croquetes, portanto, desta forma acredito que seja mais fácil de integrar e já conseguimos ter essas opções, inclusive temos alguns supermercados que já vendem algumas barritas e farinhas de insetos. Eu tenho uma outra dúvida, doutora, teria alguma contraindicação? Por exemplo, alguém alérgico, alguma coisa relacionada a esse ponto que a pessoa tem que ter cuidado? Sim, principalmente aqui se estivermos a falar de pessoas que já têm alergia aqui a crustáceos, portanto marisco, é provável que também tenham alergia aqui aos insetos, porque a nível biológico acabam por ser muito semelhantes, okay. Portanto há esse risco sim de alergia, como em qualquer outro alimento que pode acontecer, claro. Depois outro tipo de riscos a nível de contaminação, a nível de pesticidas, metais pesados. Acredito que numa produção controlada de insetos isso não esteja em causa ou está muito pouco, à semelhança da produção de gado, por exemplo, que nós também temos perigos associados à produção de gado, não é? Da contaminação, por isso é que também são usados tantos antibióticos na indústria pecuária. Nós temos mais uma telespectadora, é a Ina Souza, de Leiria. Ina, me ouve? Olá, sim. A sua pergunta é para o Diogo ou para a doutora? Pode ser para a doutora. Então, nós temos com uma grande quantidade de vespas no nosso território. Eu pergunto-me se uma forma de combater a quantidade enorme de vespas que temos. Ina, eu não entendi muito bem a colocação. Ina diz que temos muitas vespas. Sim. Devia ser uma solução para as vespas. Mas aí nós estamos a falar de insetos comestíveis, né? Produzidos especificamente para o consumo. No caso das vespas, eu acho que não seria viável, né, Diogo? Não, até porque não é uma das espécies que está aprovada para consumo humano. Eu acho que ela quis descontrair um pouco o programa, com certeza. Muito obrigado pela sua participação, Ina. Nós vamos, daqui a pouquinho, a mais entrevistas. Se você quiser ligar, mas realmente para fazer uma pergunta consciente, para fazer uma pergunta que venha contribuir com muitos telespectadores que têm dúvida ou até mesmo receio de experimentar ou de introduzir, né, esse meio de alimentação diferente, mas que com certeza tem a aprovação do sistema de saúde, como o senhor falava há pouco, né? Pode ligar 210-346-091 ou 218-368-008. Nós vamos agora a mais entrevistas, agora no Porto, é isso?
Vamos então ao Porto, nas ruas do Porto, saber o que as pessoas falam sobre o assunto. Já ouviu falar do consumo de insetos na alimentação aqui em Portugal? Não, olha, se quer que lhe diga, ainda não ouvia. Sei que às vezes os insetos estão em todo o lado. Nós às vezes vamos até a um restaurante, como já me sucedeu, e vinha um inseto. Ora bem, eu não ouvi muito, mas já vi em televisão, já vi isso. Só que para mim não faz importância, não tem importância nenhuma. Qual é que é a sua opinião? A minha opinião é negativa. Não acho correto que isso seja metido na alimentação. A alimentação deve vir da terra e não dos insetos. Apesar que alguns também nascem da terra, alguns insetos, não é? Mas sou totalmente contra. Não estou muito de acordo, não sou muito favorável, pronto. Porque também, como sou amiga dos animais, digamos, tento evitar ao máximo o consumo de animais, digamos, de carne, de carne, sou mais, eu sei que o peixe também é animal, mas pronto, há mais de legumes, de leguminosas, peixe, e evito carne, então insetos não sou muito de acordo. Mas considera que é mais nutritivo, mais barato, melhor para o ambiente, por exemplo? Mais barato com certeza mais barato, e mais nutritivo também. E não estaria disponível para alterar a sua dieta tradicional e começar a inserir os insetos na alimentação, uma vez que são mais nutritivos? Não, agora desta idade não. Aprendi sempre assim, portanto vou manter. Mas mesmo sabendo que é uma opção saudável, não gostaria de experimentar? Eu tenho certas dúvidas se seja saudável ou não. Porque até aqui eu não tenho problemas de saúde e nunca precisei dos insetos para isso. Ora bem, eu acho que eles já devem, há muito tempo que são introduzidos na alimentação, a gente não se apercebe, não é? Agora, como nós não nos apercebemos, comemos tudo. Mas considera que muitas pessoas não são de acordo com esta alimentação por alguma aversão cultural e não estarem habituados a esta mudança? Talvez tenha isso também, tem a ver com isso, não é? Talvez seja mesmo essa a percepção das pessoas, não é? Não terem realmente, não estarem dispostas a experimentar, não é? E terem alguma aversão. Concordo que sim. Mas preocupa-se com o facto dos insetos virem a fazer parte da alimentação? Sim, isso preocupa-me, mas quanto a vir para a minha alimentação, não estou ainda muito positiva nesse ponto. Eu considero porque eu acho que cada vez com as alimentações modernas, cada vez há mais doenças à nascença nos jovens. Nunca se viu tantas crianças a nascerem já com alguns problemas de saúde como se vê agora. Não me preocupo, isso está no critério das pessoas, não é? Que vão consumir ou que vão pôr à venda ou assim, não me preocupa. Não quer dizer por eu não gostar que as pessoas não gostem, não é? Porque eu, aliás, já vi isso em televisão lá fora, num país qualquer, a comerem grilos, fritos, isto e aquilo, e até eram crocantes, até se ouvia o barulho, mas não sou contra. Não lhe faz qualquer tipo de impressão alimentar-se com insetos? Eu não. Grilo, formiga, aqui não tem uns gonguinhozinho que tem leite dentro, lá no Brasil tem muito, não faz impressão não. Mas como é que foi a sua experiência quando experimentou? Olha, eu gostei. Da formiga, eu gostei. Das formigas torradas com farinha, eu gostei. Doutora Flávia, me dê imagens, por favor, da nutricionista que está conosco. Doutora Flávia, então os insetos, num futuro bem próximo, será uma opção para todos os cidadãos, para as pessoas poderem ter um segundo meio de alimentação nutritiva, haja vista que a população mundial tem aumentado muito, né? Na década de 60 nós éramos cerca de 3 bilhões e meio, hoje já estamos em 7 bilhões, mais de 7 bilhões e como falava o Diogo, um prognóstico aí de chegar aos 9 bilhões, 10 bilhões daqui a alguns anos. Como é que as pessoas vão poder lidar com esse consumo de carne, por exemplo, né? As pessoas estão tão habituadas no seu cardápio carne, tem pessoas que comem carne todo dia, então os insetos será uma opção, uma boa opção, uma opção saudável para as pessoas terem como alimento. Sem dúvida, nós temos que pensar mesmo em alternativas à carne e ao pescado, por esse motivo mesmo que acabou de indicar, porque
Nós estamos a crescer enquanto população, não conseguimos produzir alimentos à velocidade que a população está a crescer e nem sequer temos recursos para isso, porque os recursos são finitos, não é? Nós temos a água, que é um recurso finito e que já temos escassez em muitos dos sítios. E a alimentação é a atividade humana que mais impacto tem ambiental. Portanto, nós temos mesmo que mudar a forma como nos alimentamos. Isso é um ponto crucial e vai ser fundamental aqui nos próximos anos nós mudarmos a forma como nos alimentamos. Diminuir o consumo de carne é o primeiro ponto, carne e pescado. Temos alternativas vegetais, mas sem dúvida que também podemos pensar aqui nas alternativas destes alimentos, destes insetos, por serem aqui muito semelhantes à carne e até a nível proteico até muito superiores. Portanto, eu acredito e quero acreditar que nós vamos diminuir o nosso consumo de carne e ver isto como uma alternativa, principalmente aqui as camadas jovens que estão mais sensibilizadas para esta questão da sustentabilidade. Eu acho que também mais abertas do ponto de vista mental, também devido aqui à globalização e ao facto de haver mais pessoas a viajarem para países da Ásia, países africanos, América do Sul. Acredito que isso também ajude aqui a abrir um bocadinho a mente. E claro que do ponto de vista de higiene e segurança alimentar, nós aqui em Portugal e na Europa vamos até ter muito mais segurança no consumo dos insetos, não é? Porque temos uma produção muito mais controlada. Iremos e estamos a ter regulamentação nesse sentido. Portanto, sem dúvida que temos que olhar para esta alternativa como uma proteína de futuro, um alimento de futuro, sem dúvida. Eu estava vendo uma matéria que saiu agora no início do ano sobre esse tema e Portugal quer ser líder, né? Pelo menos é o que está aqui, quer ser líder mundial na produção de insetos. Eu acredito que com essa aprovação, né, em questão de higiene, questão de segurança da saúde, muitas pessoas vão aderir. É claro que tem que se mudar a forma de marketing, né? Porque nós colocamos na matéria aí uma imagem um tanto quanto mais real, né, do inseto, como ele está ali no ambiente dele e tal, e as pessoas que associam muito isso e imaginam esse mesmo inseto no prato, e aí acho que é isso que tem que mudar um pouquinho, né, doutora? Esse marketing em relação aos insetos. Há quem consiga consumir dessa forma, não é? E há a venda dessa forma, mas acredito que a aceitação seja muito mais difícil e acaba por ser muito mais fácil introduzir aqui de uma forma escondida sobre a forma de farinha. Eu não sei se a senhora tem algo a acrescentar sobre o tema. O nosso tempo já está a se esgotar. Suas considerações finais? Aqui só se for mesmo do ponto de vista da sustentabilidade, porque acho que ainda falamos pouco sobre isso e temos muito a falar sobre isso, mas nós temos que pensar que para produzir 1 kg de carne nós precisamos de 10 kg de alimento e para as pessoas terem noção, para produzir 9 kg de gafanhoto precisamos de 10 kg de alimento. Portanto, estamos a falar aqui do desperdício da carne de 9 kg e do desperdício de insetos de 1 kg, sendo que esse desperdício na verdade não é bem desperdício, porque nós conseguimos usar os dejetos dos insetos para fortificar os solos, para adubar os solos. Portanto, acabamos por ter muito menos desperdício do ponto de vista alimentar. Os insetos são 100% comestíveis, acabamos por gastar muito menos água, que também já foi aqui falado pelo Dr. Diogo, e sem dúvida que isto é um ponto essencial e estamos a passar uma fase muito crítica do ponto de vista ambiental. E se não for esta alternativa, que seja outra, mas que seja no sentido de diminuir o consumo de carne e de pescado. Tá certo. Muito obrigado, doutora, pela sua participação. Muito gosto em tê-la aqui. Espero em um próximo debate ter a oportunidade de voltar a conversar consigo e receber aqui as orientações. Tenho certeza que as pessoas de casa foram ajudadas. Muito obrigado. Muito obrigada. Até uma próxima. Daqui a pouquinho o Diogo vai falar sobre a questão de estratégia de mercado, estratégia de como chegar às pessoas, tá, Diogo? Daqui a pouquinho eu queria que você falasse sobre isso, como as pessoas poderão aceitar de uma forma melhor essa questão de introduzir insetos na sua alimentação. Vamos agora aos stories da Unifé TV. Nós temos as questões lá para os internautas. Coloca a primeira questão mais uma vez, por favor. O que acha de serem introduzidos insetos na alimentação portuguesa? Então, entra lá rapidinho, se você concorda, não concorda ou é indiferente.
Temos uma segunda questão. Já experimentou algum prato que continha insetos? Sim ou não? Uma outra questão. Que fatores é que podiam levá-lo, né, no caso, a consumir insetos? Benefícios para a saúde, a sustentabilidade ou o preço de outros alimentos? Você pode deixar o seu comentário aí rapidamente, por favor. Agora, fala um pouquinho sobre isso, Diogo. Como é que vocês poderiam chegar a essas pessoas, criar uma interatividade com os consumidores para que haja uma aceitação? Já tem algo em mente? Como nós vimos aqui ao longo do programa, nestas peças e nestas entrevistas, vemos que o tema cultural é brutal, não é? E também que assenta num enorme desconhecimento. A questão cultural, eu penso que vai poder ser muito abordada, como a doutora Flávia também dizia, e eu na minha primeira intervenção também falei sobre isso, no facto de nós, na verdade, não estarmos a consumir o inseto inteiro e tudo mais. Portanto, há ali uma ultrapassagem dessa questão da repulsa, que é feita pelo facto de, na verdade, nós estarmos a comer uma bolacha, ou a comer uma massa, ou a comer um pão proteico, ou a beber um batido proteico, que o que tem é uma incorporação de proteína. Sim. E essa proteína, calha que é proteína de inseto, com as vantagens que ela tem. Mas é evidente, e aqui fica muito claro, se dúvidas existissem, nós não tínhamos essas dúvidas, que há um enorme trabalho pela frente a realizar no Ocidente e em Portugal, obviamente também. É muito curioso, que eu tenho a certeza que aquele senhor que foi ali entrevistado no Porto e que era muito taxativo a dizer aquilo, tenho quase a certeza absoluta que ele adora caracóis. E há algumas culturas, olhar para um caracol cozido ou por uma caracoleta assada, que nós portugueses gostamos muito, é algo impensável de comermos. Para muitas culturas, realmente. Exato, e portanto é mesmo uma questão cultural. Parece-me que a questão cultural, com as novas gerações e com o trabalho que se for fazendo, como já sabe quem dizia, de marketing e de comunicação, vai-se ultrapassando, e que além do tema cultural é preciso abordar os outros temas da segurança, da saúde e da sustentabilidade. O sabor virá por ele próprio, quem provar vai ver que gosta. Nós, no âmbito da agenda mobilizadora Insetera e com uma colaboração grande da Tender Foods, temos vindo nos últimos anos já a fazer algumas ações nesse sentido, ainda em pequena escala, mas, por exemplo, há ações de show cooking. Na Feira Nacional de Agricultura, nos últimos 2 anos, pusemos chefes a cozinhar com proteína de inseto, convidando as pessoas a virem se sentar à mesa para provar um prato que incorpora proteína de inseto, e até acompanhado por um vinho ou por uma cerveja adequada àquele prato, chamado wine pairing. E fizemos isto com muito sucesso. A maior parte das pessoas entra com essa repulsa, muita gente tem que ser convidada a participar, mas quando participa depois gosta muito. Portanto, gosta do sabor e não lhe faz confusão nenhuma, porque na verdade não teve a comer o inseto, esteve a comer um produto que incorpora proteína de inseto. Claro que também ali percebemos que só a ideia já é uma dificuldade. Há ali muita gente que, mesmo que a gente diga não, isto é só a proteína de inseto, provavelmente vai estar com aquela questão que a própria doutora Flávia disse, que é, mas o inseto é um bicho pouco higiênico, ou é um bicho que eu não vou querer. Isso é curioso, porque se nós formos à nossa própria cultura, não é preciso sermos asiáticos ou africanos, ou estarmos na América do Sul, onde vimos aquela senhora brasileira, já falava, por exemplo, do inseto que nós em Portugal nem sequer está autorizado, que é a formiga. Sim. É um tipo de formiga, não é a nossa formiga comum, mas que no Brasil se come em algumas regiões bastante, e lá está, é uma iguaria, é um prato muito bom, que as pessoas gostam muito, como nós aqui se calhar gostamos de comer camarão do rio, ou algo assim desse género. Ou seja, temos que dar este salto cultural, informando as pessoas, porque se há coisa que o português gosta é comer uma canja de galinha do campo. Então vamos perguntar o que é que uma galinha no campo comeu.
O que é uma que canja de galinha. Uma canja de galinha do campo. Uma canja de galinha do campo. É uma coisa deliciosa e que as pessoas gostam muito de uma galinha do campo, não é? Melhor do que uma galinha de aviário. Sim. Mas o que é que comeu a galinha do campo? Insetos. Provavelmente comeu muitos insetos. É isso, portanto, ou seja, o inseto na alimentação é uma coisa perfeitamente normal. Nós gostamos de comer peixe, não é? Vários peixes. Por exemplo, porque é que as trutas saltam? Elas não saltam só para fazer ginástica ou para brincar, como os golfinhos. Elas saltam para apanhar moscas. A mosca é um inseto, não é? Portanto, há várias espécies de peixes que comem inseto. Sim. E, portanto, os insetos na alimentação não são um tema que crie nenhuma insegurança. Na verdade, já são de forma natural introduzidos. Ou seja, se nós pensarmos um pouco... Já há muitos anos. Claro, os insetos sempre fizeram parte da alimentação dos animais. Sim, sim. E para nós é um bocadinho mais estranho nas pessoas, mas é perfeitamente seguro. Portanto, esse tema de não quero inseto, porque isso deve ser, vamos lá, pouco higiênico, inseguro. Se nós pensarmos um pouco, ultrapassamos isso. Sendo que, além disso, isso também é importante e é um trabalho que, obviamente, nós vamos ter que fazer ao longo do tempo, vai demorar, é também explicar às pessoas que este produto que encontram no supermercado, portanto, havia ali há bocadinho uma telespectadora e perguntava onde é que pode encontrar. E como a doutora Flávia também disse, já se pode encontrar este produto nas grandes superfícies, em quase todas elas, habitualmente em alguns recantos dedicados aos novos alimentos, e pode encontrar em forma de farinha e pode encontrar até em forma de inseto desidratado. Para quem gostar de comer o inseto também encontra, mas encontra também em forma de farinha que depois pode incorporar nos pratos. Ora, um produto destes, para chegar à prateleira de um supermercado, passou por um crivo de segurança gigantesco. Na Europa nós somos... onde os critérios de segurança alimentar no mundo são mais exigentes, até mais do que nos Estados Unidos. Portanto, a agência europeia, e nós dependemos da agência europeia, portanto, a agência nacional cumpre regras que a agência europeia determinou, é altamente exigente nos critérios, não só do que é que foi a alimentação destes insetos, mas depois como é que foi o seu processamento. Portanto, nós não estamos a falar de insetos que foram capturados numa lixeira. Sim. Nós estamos a falar de insetos que foram produzidos de forma bioindustrial, portanto, estamos a falar de uma unidade industrial que tem um animal, portanto, um estilo de pecuária muito específico, portanto, por isso nós chamamos de bioindústria e não pecuária, mas é uma bioindústria que é altamente controlada, desde o que é que o alimento que o inseto comeu, à forma como o inseto se desenvolveu e à forma como ele é processado. Portanto, quando este produto chega a um consumidor, é um produto garantidamente seguro. Claro que pode ter tido um problema qualquer no circuito, como acontece com qualquer produto alimentar, mas que teve um enorme controle. Portanto, podem estar seguros. Os consumidores podem estar seguros. Ultrapassando o tema de segurança, que é claramente um tema também, entramos em todas as temáticas da cultura, onde aí sim há um desafio, mas que hoje também é muito fomentado. Porquê? Porque como ainda há pouca produção, portanto, ainda não há muitos produtores no mundo deste tipo de produto, e nós estamos a falar só de Portugal, por isso é que quando há bocadinho até sorria a dizer, mas porquê é que Portugal pensa que pode ser líder? Sim. Nós não pensamos que seremos o maior produtor do mundo. Quando nós dizemos que queremos liderar, queremos estar à frente neste tipo de produção. Não é? Um país grande produzirá naturalmente mais do que Portugal, que é um país pequeno. Mas nós queremos liderar neste aspecto de estarmos à frente neste tipo de produção, de liderarmos do ponto de vista industrial, do ponto de vista da investigação e desenvolvimento, e até deste ponto de vista do marketing e da transformação cultural, sendo que, lá está, nós não somos radicais, nós não pretendemos que as pessoas mudem de alimentação para consumirem insetos, apenas que possam considerar os insetos na sua alimentação, que é uma coisa diferente, aqui não há radicalismo do nosso lado. Claro. E neste trabalho que temos que fazer, e que a Agenda Mobilizadora Insetera é um passo muito importante para fazermos, como nós ainda não produzimos em grande quantidade, os produtores que hoje produzem ainda dão muito a imagem do inseto ao seu próprio produto.
Note-se, há bocadinho falámos ali na peça de uma empresa portuguesa que já está nos supermercados, uma empresa muito inovadora, que é Portugal Bugs. Sim, sim, eu estou aberto aqui no site deles. Junto ao nome do inseto, ao nome na própria marca, falam do inseto. Ora, eu penso que no futuro isso não vai acontecer. Nós no futuro estaremos a falar de produtos ricos em proteína, produtos proteicos. É um produto alimentar proteico. E no rótulo virá, obviamente, a dizer que é um inseto. Mas não teremos esta necessidade de colocar na embalagem o inseto. Porquê? Porque hoje isso faz-se. Porquê? Porque ainda estamos à procura do nicho de mercado que valoriza aquele produto. Sim. Mas quando quisermos saltar do nicho de mercado vamos para um produto mainstream, para um produto que a maior parte das pessoas poderá estar interessada em consumir, o tema não vai estar no inseto, vai estar nas características positivas daquele produto. Calha que ele é de inseto, nós costumamos dizer muito isto na Tender Foods. Nós queremos produzir uma proteína de alta qualidade. Calha que é de inseto, mas podia até nem ser. A questão é a qualidade. É a qualidade, e a segurança, o sabor, a saúde e a sustentabilidade do planeta, porque nós estamos a falar de um impacto ambiental que com certeza será reduzido, né? Sim, é mais reduzido. Mais uma vez, a nossa postura não é do radicalismo. Sim. Nós consciência, entendemos que é negativo quando olhamos para outros produtores de outro tipo de proteínas tradicionais, parece que estão a fazer mal ao universo, ou mal ao planeta. Sim, não é isso. E haverá alguns que estão, mas a maior parte não está. Está a tratar de nos alimentar. E nós, o que acontece hoje no mundo é que, se calhar num país como Portugal, como a doutora Flávia explicou, nós precisamos reduzir o consumo de carne e o consumo de pescado. Mas há muitos países no mundo que desejam aumentar o seu consumo de carne e o seu consumo de pescado. E isso é positivo. São países que têm conseguido ter populações com mais meios e, portanto, pretendem ter outro tipo de alimentação. O que acontece é que o país, como foi dito, o mundo, tem recursos finitos. Nós temos terra finita e por isso não podemos ir para o Brasil fazer defloração da Amazónia para produzir mais soja para alimentar mais animais. Quer dizer, já estamos no limite, nós já não conseguimos. E a indústria agroalimentar e agrícola tem feito esforços brutais de aumentos de produtividade e nos últimos anos, há bocadinho, já se explicava isso, a subida de população tem sido brutal e a fome no mundo não aumentou, diminuiu. E isso é mérito de quem produz, não é mérito da indústria agroalimentar, da agricultura e da indústria agroalimentar. Portanto, não podemos olhar para os agricultores e para as indústrias agroalimentares como os maus da fita. Eles têm feito um trabalho excelente, mas os ganhos de produtividade que têm acontecido provavelmente não se podem replicar, não é? Um produtor que há poucos anos em Portugal produzia 10 toneladas de milho por hectare e isso era excepcional, hoje produz 18. Não podemos estar à espera que ele daqui a 10 anos produza 28, porque não é possível ele fazê-lo. E isso acontece não só em Portugal, no mundo inteiro. E, portanto, temos que encontrar formas alternativas sustentáveis. E os insetos podem dar um contributo muito relevante ali, porque não só se alimentam de subprodutos, portanto, os insetos não se alimentam de produtos que estão a ser alimento de outros animais, alimentam-se na maior parte de subprodutos, portanto, produtos que são desperdiçados nas indústrias agroalimentares e que eles se conseguem alimentar deles, como têm uma taxa de conversão muito interessante, ou seja, eles conseguem converter todo o produto que lhe demos em produtos de valor, sejam produtos alimentares, a proteína, seja no fertilizante orgânico, que resulta da sua alimentação. Portanto, nós, por exemplo, numa empresa como a Tender Foods, não temos resíduos. Tudo o que entra é transformado em produto final. Não existem resíduos. E isso é promotor da sustentabilidade. É o futuro. É parte do futuro, seguramente. É parte do futuro. Vamos à sondagem, então, lá dos nossos stories. Coloca, por favor, aí. Vamos ver como é que as pessoas, elas comentaram. Já experimentou algum prato que continha insetos? 14% diz que sim, 86% diz que não, hein? Olha aí o desafio, hein, Diogo? Vamos à segunda questão. O que acha de serem introduzidos insetos na alimentação portuguesa? 13% concorda, 84% das pessoas que visitaram a página diz que não, 3% é indiferente. Uma outra questão. Se puder dar ali uma nota sobre... Pode voltar aí então a questão para ler. Isto. Esta pergunta é interessante colocada desta forma, porque eu penso que quem a lê pode pensar que os insetos serão introduzidos às escondidas, ou seja, de forma escondida. Isso nunca acontecerá.
Porque há aqui uma ideia que também foi aqui passada de que os insetos serão muito mais baratos. Isso hoje não é verdade. Ou seja, também estamos na infância deste setor. É muito cedo. E por isso hoje ainda é caro produzir. Ainda não estamos com os processos otimizados. No futuro, esperemos que seja mais barato, mas hoje ainda é caro. Portanto, hoje não é um produto que alguém vá substituir por outro. Não é acessível para todos. Não, e não é um produto que a indústria vá utilizar sem dar nota disso. Portanto, a indústria vai utilizar dando nota. Portanto, pode aquela pergunta estar ali colocada de uma forma que é: concorda que seja introduzido sem que você saiba? E eu percebo as pessoas: eu quero saber em que é que me alimento. Por isso que 84 diz que não concorda. E não concorda, né? Exato. Eu penso que é muito por aí. No fundo, isto tem um lado também interessante. Eu não quero estar aqui a dizer mal de alguns produtos, mas se alguns de nós víssemos como é que se produz margarina, ou víssemos como é que se produz salsichas, o leite, próprio leite, se calhar não queríamos comer alguns destes produtos, e todos adoramos salsichas, mas na verdade há aqui um lado de desconhecimento que eu penso que justifica muito isto. Porque viu-se ali a pergunta às pessoas que mas concorda que outros comam? E aí as pessoas, na sua maioria, diziam: se outros quiserem, e tudo bem, eu é que não quero comer. E portanto, penso que essa pergunta aqui tem essa nuance, pode ter essa nuance. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Que fatores é que podiam levar a consumir insetos? 47% benefício da saúde, 21% sustentabilidade, 32% preço dos outros alimentos. Quer comentar algo sobre essa questão? Eu penso que a questão aqui dos benefícios para a saúde são absolutamente fundamentais. E dessa parte desse trabalho, ou seja, já abordámos aqui a parte cultural, também é uma parte de promoção de acesso da saúde, que é um dos pilares deste setor, é que estes produtos tenham bom aceitação. Uma aceitação por essa via, por serem um contributo saudável também para uma alimentação mais saudável. Temos mais uma questão, é a última, né? Bem, Diogo, algo a acrescentar, considerações finais sobre o tema? O tempo é curto, né? Já passou uma hora de debate. Incrível. Não sei se gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu queria muito agradecer a oportunidade. Nós é que agradecemos. Porque efetivamente, como se vê, é mesmo muito importante podermos falar deste tema para esclarecer, porque uma das questões que aqui para mim mais evidente foi nas perguntas das pessoas, não foi apenas a parte das pessoas terem uma aversão, eu penso que isso é natural, foi o desconhecimento, sobretudo desta parte da segurança, que houve também ali muito notória, e que esse é um dos pontos que é absolutamente fundamental que rapidamente as pessoas compreendam que, podem não querer consumir por aversão, mas atenção que o produto é um produto absolutamente seguro e saudável. Que bom. Muito obrigado pela sua participação aqui no debate. Pelo convite, todos que estiveram conosco agora poderão se informar, né, ter mais, porque aí a internet, nós temos aí sites, eu inclusive estou aqui num site que fala sobre isso, e com certeza essa informação será difundida. Bem, você que esteve conosco, terça-feira que vem, mais um tema aqui no debate, inclusive você pode sugerir, vamos deixar para si o e-mail, jornalismo@unifertv.pt, você pode sugerir um tema e a nossa produção vai avaliar e com certeza traremos aqui para a mesa do debate, tá bem? Você vai ficar agora com uma programação especial da Unifer TV, o Marcos Bueno, ele vai estar atendendo a todos que precisam conversar, dialogar, desabafar, precisam de um aconselhamento espiritual e também conversar através do 218-368-008. Logo após o intervalo ele vem com uma programação muito especial, não sai daí não, só se for para tomar uma água, ir na casa de banho rapidinho, e fica aí conosco porque a Unifer TV está completando 2 anos, inclusive é esse intervalo que nós vamos acompanhar, levando o melhor conteúdo para as famílias portuguesas. Forte abraço, boa noite e até o próximo programa. A Unifer TV completa 2 anos de vida e no mês de aniversário e adiante, o presente é para si. Uma grelha renovada com novos conteúdos que vão enriquecer ainda mais o seu canal de eleição. Superbook. Os mais pequenos vão ter a oportunidade de assistir a 3 temporadas desta série de animação com mensagens de ensinamento, histórias bíblicas como a de Gideão,
Neemias, a história emocionante do amigo de Jesus, Lázaro, e a história do rei Salomão. The Chosen. Não uma, não duas, mas 4 temporadas desta produção imperdível. Episódios carregados de drama, de suspense, momentos que vão ser a escolha certa para conhecer mais sobre a figura histórica de Jesus. Estamos apenas a levantar o véu das novidades e o entretenimento será uma forte aposta. A ela se junta a série Quando Chama o Coração. Conta a história de uma jovem professora que tinha tudo, um luxo, até que seguiu o seu coração e tudo mudou. As histórias não vão faltar nesta novíssima grelha de programação e conteúdos. Os programas a que já está habituado vão continuar, mas com muitas novidades à mistura. UniFé TV, há 2 anos, a fazer parte da sua família.